Algumas histórias fofocas do @Romulo.h. Oi, enquanto esse vídeo vai passando, se liga nessa fofoquinha. Estávamos na época do Free Fire. Era um dos jogos mais falados e mais jogados da atualidade. E todo mundo tinha um objetivo: alcançar a patente de mestre. E um certo dia, quando a gente estava tendo aula com a professora de matemática, que era uma das professoras mais temidas e mais odiadas daquela escola, e eu tenho medo dela até hoje. Só que não, o nome dela é Alessandra, e eu falo mesmo. Aí tinha um mini querido na minha turma chamado Daniel. Pensa em um garoto viciado em Free Fire. Ele jogava a aula inteira. Só que nesse dia a professora Alessandra viu ele jogando na aula dela. Assim que ela terminou de escrever o que ela tava passando no quadro, ela virou o pescoço igual uma coruja e com o olhar da morte avistou o Daniel jogando Free Fire. Chegou na frente da cadeira dele e falou assim: Daniel, me entrega o seu celular agora. Pessoas com seu nível de intelecto deveriam treinar os neurônios pra estudar e não pra gastar em joguinhos patéticos como esse que você tá jogando. Aí o Daniel pediu, pelo amor de Deus, pra professora não pegar o celular dele, que ele tava quase pegando o mestre, que era a última partida, ele só precisava de 20 pontos. A professora disse que não queria nem saber, que se ele não entregasse o celular, ele ia pra direção. Aí a professora, bem plena, pegou o celular dele, foi até a mesa dela, botou uma sacola transparente, fechou a saquinha e antes de sair da porta da sala, falou assim pra ele: Daniel, você só pega o seu celular a partir de amanhã com um responsável presente, ok? Foi e levou pra direção. Daniel se irritou, Daniel chorou, Daniel bateu a cabeça na mesa, mas o estresse passou, a professora voltou e ele só falou uma coisa pra ela: pode ficar tranquila, professora, se prepara, que eu vou pedir pra minha mãe vir buscar meu celular amanhã, tá? No dia seguinte, estávamos infelizmente tendo aula de matemática de novo. Tava lá a professora Alessandra sentada na cadeira dela, analisando todo mundo com um olhar biônico pra saber quem estava copiando ou não a matéria, até que de repente, dá um barulhão, bluf! Era a porta da nossa sala se abrindo na base de um chute, sei lá o que foi aquilo. Uma mulher gigante entra na porta de vestido, sandália. Depois que aquela mulher já tava dentro da sala, tinha dado uns 3 passos pra dentro, ela olhou pro Daniel e falou assim: filho, arrume teu material que você vai sair mais cedo hoje. Virou pra professora e falou assim: você que é a professora que tomou o celular do meu filho, não é isso? Se ele chegar em casa reclamando mais uma vez que você ou qualquer outra pessoa dessa escola encostou em algum dos pertences dele de novo, nós teremos um problema e eu vou resolver na base da minha mão, hein? Aí a professora, diante daquele circo com uma mãozada, fazia ela virar um slime, levantou super calma e pediu pra mim, Romin, o mais fofoqueiro da escola, pra sair de sala, chamar um inspetor pra resolver aquilo ali. Vocês acham mesmo que eu ia perder aquele barraco? Na hora eu dei uma desculpa, falei que meu pé tava ruim e dei a ideia dela pedir pra Lívia. A professora pediu pra Lívia, que era uma das meninas mais lerdinhas da minha sala. E eu pensando que a Lívia ia ficar chateada porque ela ia perder a fofoca, ela ficou toda animada e falou assim: professora, deixa que eu vou, por favor. Essa moça grande tá gritando muito. Aí eu aproveito e pego o gelo pro pé do Rômulo. A moça olhando assim pra Lívia, ó. Aí a professora deixou e foi a Lívia, toda saltitante pelo corredor. E o barraco continuou. A mãe do Daniel tava gritando cada vez mais alto. E a professora conversava com ela o tempo todo assim, ó, bem plena. Aí teve uma hora que a própria professora Alessandra falou assim: agora eu compreendo um pouco da falta de educação do seu filho. Ficou bem claro de onde que isso veio. Aí a matriarca do Daniel começou a ficar sem argumentos. E começou a difamar os professores, a escola, os funcionários. Até aí, tudo bem, né? Até que a mãe do Daniel falou assim: vocês mesmos dessa escola aqui mereciam mesmo uma boa lição. Aquela garota sem educação que saiu aqui agora é uma delas. Ela tava falando da Lívia. Aí eu tive que falar. Peguei e disse assim: ô tia, com todo respeito, todo mundo aqui odeia essa aula. Mas entre ela e continuar ouvindo o que a senhora tem a dizer, eu prefiro a aula de matemática. O primeiro lacre que eu dei na minha vida. A turma toda foi indo na minha, todo mundo gostou. Eu fiquei me sentindo todo bobo, mas por dentro eu tava morrendo de medo daquela mulher tacar uma cadeira na minha cara. No momento em que ela ia me responder, a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira que eu conheço, dá um tapa na mesa, levanta e fala assim: ai, Daniel, com todo respeito, arruma esse material logo e tira a tua mãe daqui da sala. Porque a professora Alessandra é mal educada, é mal educada. Ela é ignorante, é ignorante. Ela é grossa sem necessidade nenhuma, é, com todo respeito, tá, professora? Mas tanto você, tanto a sua mãe estão errados. Então, acelera com esse material aí, porque senão a gente vai ter um barraco de verdade aqui dentro. Daniel nem terminou de arrumar as coisas dele. Ele saiu pegando tudo que ele podia, falou: vamos, mãe, vamos, você já pegou o celular, já pegou o celular. Mas antes de sair, a mãe dele falou assim: eu tô indo embora, mas sexta que vem tem reunião de pais e professores. E eu espero encontrar a senhora lá, apontando pra professora Alessandra. E ela continuou dizendo: e espero também encontrar o seu pai, o seu e o da menina que saiu. Falando de mim, da Giovana e da Lívia. Que ela ia pisar pra fora da sala, ela deu uma encarada na Giovana. E a Giovana tava literalmente olhando assim pra ela. No que eles saíram, a sala foi a loucura! Todo mundo começou a bater palma. A gente tava em um período em que não tinha muito entretenimento, porque o diretor substituto era um porre, a gente não conseguia fazer nada. E já tinha um tempo que não tinha um barraco desse na escola. Aí, resumão aqui pra vocês. A Lívia voltou quase no final da aula, meia hora depois que o Daniel tinha ido embora. Em uma mão ela tava com um cafezinho, na outra um saco cheio de gelo. Falou que tinha demorado porque ela parou pra bater papo com a tia da cantina e acabou se distraindo. E quando tava quase chegando, na sexta-feira, no dia da reunião de pais e professores, eu e os meus amigos, nosso grupinho apocalíptico, combinamos de ir com os nossos responsáveis. Porque aparentemente, essa reunião se transformaria em um dos melhores barracos do ano. Oi, enquanto esse vídeo passa, vou fofocar do dia em que a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira da minha escola, fez o meu irmão Maicon ir pro hospital. Finalmente, as férias estavam chegando e era a parte do ano em que as gincanas aconteciam. E os ganhadores da gincana sempre ganhavam algum prêmio, ou em dinheiro, ou em nota, ou passeio, alguma coisa do tipo. Então você já entendeu que aquilo ali tava valendo a vida, né? Só que naquele ano, a gincana foi separada em etapas diferentes. Ao invés de turmas inteiras competirem umas com as outras,
cada sala lá da escola se dividiu em grupos de até 6 alunos. E dentro dessa sala, esses mini-grupos competiam entre si pra um grupo só representar a turma toda no final da gincana. Só que naquele ano também tinha chegado a turma do supletivo. Eram os repetentes, os doidos, os mais velhos, a galera que tava atrasada de certa forma na escola, que se reunia em uma sala só e tinha um ensino diferente pra poder recuperar o tempo perdido. O meu irmão, que já tinha repetido 48 mil vezes, estava nessa turma, que só tinha gente da pesada. E por conta da última fofoca, o meu irmão não me deixava em paz. E eu tinha pessoas que me defendiam e estavam sempre comigo. E foi aí que, com a gincana, nós nos separamos em um grupo de 6 pessoas. Eu, o maior fofoqueiro daquela escola, Giovana Furacão, Raíssa Pimentel, a sinistra, Gabriel, o bobalhão sedutor de mulheres, Lívia, a não inteligente e Thales, o barraqueiro. E pra surpresa de ninguém, o meu grupinho ganhou. Em parte porque eu e alguns integrantes deram a vida pra poder ganhar, em outra parte porque a galera tinha medo da Giovana e da Raíssa. Eram brincadeiras e jogos bem elaborados, ok? Aí chegou na parte em que todas as turmas já tinham o grupinho campeão que iria representá-las. E aí é que o negócio ficou quente. Era sexto contra nono, nono contra oitavo, oitavo contra sétimo. Ficou de verdade. E assim foi indo, e tava na fase em que, se você perdesse, você tava eliminado, e quem ganhasse passava pra próxima fase. Meu grupinho foi passando de fase em fase. E sofremos mesmo quando enfrentamos a galera do segundo ano do ensino médio. Mas por uma diferença minúscula de pontuação, a gente ganhou! E chegou no grande dia da final, onde o diretor no pátio com todos os alunos anunciaria os 2 grupos finalistas, e eles se enfrentariam pra decidir a turma campeã. E aí o diretor foi anunciar o primeiro grupo, fiquem de cara porque era o pessoal do supletivo, o grupo do meu irmão, da sala dele. Claramente eles tinham roubado pra tá lá, né? E aí a gente já perdeu as esperanças, porque se eles ganharam roubando, provavelmente tinha algum na nossa frente que roubou também. Até que o diretor gritou o nome do segundo grupo que tava classificado pra final. Abriu o papelzinho e falou: Grupo Furacão Pimentel! Meu filho, a gente gritou e comemorou como nunca! Aí subiu nós 6 lá pra se enfrentar e fazer a gincana, e subiu os 6 do grupo do meu irmão também. E aí a fase final era dividida em 5 categorias. E em cada uma dessas categorias nós teríamos que escolher uma pessoa do nosso grupo pra enfrentar outra do outro grupo. A primeira categoria foi inteligência. Quando a gente soube do título, de cara, a gente já descartou a Lívia. Até que o Thales pegou e falou assim: gente, pelo amor de Deus, eu estudei escola particular a minha vida toda. Essas perguntas aí pra mim não vão ser nada. Deixa eu ir. A gente ficou meio assim, mas a gente deixou, né? Das 10 perguntas, o Thales acertou 9. E a pessoa do grupo do meu irmão acertou 7. 1-0 pro meu time, tá? Segunda categoria foi velocidade. Tivemos que escolher o Gabriel, né? Claro, porque além de mulherengo, ele jogava futebol como ninguém. O Gabriel era impecável. Só que pro nosso azar, no grupo do meu irmão, ele enfrentou um garoto que tinha 20 anos de idade. Era quase o dobro do tamanho do Gabriel. E o Gabriel já era alto. E era uma corrida que tinha que ter agilidade pra passar pelos negócios lá. E mesmo dando o máximo de si, o Gabriel perdeu, porque nem tinha como, né? 1-1, galera. Terceira categoria, equilíbrio. Tinha que passar por umas plataformas altas, que tinham colchões em volta, tá? E quem caísse ou demorasse mais pra atravessar, tava fora. E aí nós escolhemos, né, a lutadora do nosso grupo, que já lutou capoeira, jiu-jitsu, Raíssa Pimentel. Ela tava lado a lado, né, do oponente do grupo do meu irmão. Ela virou pra ele e falou assim: aí, cuidado pra tu não se machucar, hein, princesa. Aí o menino falou assim: aí, cuidado com o meu braço, valeu? Aí assopraram um apito e foram os dois lá em cima. Até que no meio do caminho, o Songo Mongo fez assim na Raíssa. Bum! Esbarrou, a coitada caiu e foi eliminada. A gente reclamou, mas não deu em nada, porque aquele diretor é um machi. Eu não vou falar, porque eu não quero tomar processo. 2-1 pro grupo do meu irmão. A quarta categoria era trabalho em equipe. Uma das pessoas teria que ficar com fone altíssimo, enquanto a outra falaria uma frase. E através da leitura labial de quem tava com fone, quem acertasse mais corretamente o que o outro estivesse falando, ganhava. E a dupla seria eu e a Lívia contra 2 irmãos do grupo do meu irmão. E por eles serem irmãos, já estavam achando que tinham ganhado. Mas não mesmo. Mas não mesmo, porque eu mandei a Lívia colocar o fone e eu que ia falar pra ela a frase pra ela tentar adivinhar o que eu tava falando. Só que o que eles não imaginavam é que eu e a Lívia, a gente fazia isso sempre. Porque eu sempre tava fofocando com ela, mas não podia falar alto, e às vezes eu tava do outro lado da sala e ela entendia. Não deu outra. Das 10 frases que eu falei, as 10 ela adivinhou. E nós ganhamos de lavada. 2-2, tá? Aí no final, quando a gente já tinha ganhado, a Olivia preferiu ficar com fone, porque ela falou que a música tava boa. E o resto da gincana, ela ficou lá ouvindo a musiquinha dela. Nem sabia que tinha ganhado, ela só participou, só tava feliz. Só que agora só faltava uma categoria. E de cada grupo, só uma pessoa não tinha participado ainda. E a categoria era força. Quem tava faltando? Giovana Furacão contra o meu irmão. E o desafio era quebra de braços. Meu irmão começou a zoar, falando que ia ser covardia. Aí a Giovana sentou na mesa de frente pra ele e falou assim: ai, ai, dá tempo de você desistir ainda, Michael. Aí o diretor perguntou pra Giovana se ela realmente tinha certeza que queria competir com meu irmão. Ela só olhou assim pra ele, ó. O diretor entendeu tudo e contou até 3 pra começar. Só que o que ninguém sabia, e apenas eu tinha reparado, é que o braço que o meu irmão ia usar contra a Giovana Furacão é o braço que ele tinha machucado lá quando ele caiu do telhado junto comigo na fofoca antiga que eu contei. E aí, o jogo começou. De um lado a Giovana, do outro meu irmão, e os 2 braços não se moviam. Em questão de pouco tempo, a Giovana tava começando a perder as forças, fazendo uma cara de sofrência. Ela tava realmente se esforçando, enquanto meu irmão tava super tranquilo. Porém, com o tempo em que a Giovana tava aguentando, o braço do meu irmão começou a doer. Por um leve deslize, assim que a Giovana apertou mais forte a mão dele, ele fez uma leve carinha de dor. Isso foi o suficiente pra Giovana Furacão ajeitar a coluna e olhar no fundo da alma do meu irmão. Só isso acabou com ele. E aí, aos pouquinhos, a Giovana foi virando o jogo. E falou: eu acho que agora que você entende o porquê que me chamam de Furacão. E pegou o braço dele e fez assim, ó. Puf! Acabou, gente! A gente tinha ganhado! O pessoal da escola ficou 3 segundos assim, ó. Logo em seguida,
Todo mundo começou a comemorar, porque ninguém suportava o pessoal do supletivo da turma do meu irmão. A gente ganhou o passeio! Logo em seguida, o braço do meu irmão continuou doendo, e doendo cada vez mais. Ele reclamou, gritou, há boatos que ele chorou no banheiro, até que ele foi na diretoria, o diretor chamou a ambulância pra levar ele pro hospital, e no final de tudo, o diagnóstico era que o braço dele, que já tinha sido torcido, tava doendo porque ele tinha passado por uma pressão muito grande, e por isso voltou a doer, e doer bastante. Meu irmão botou uma leve faixa no braço e seguiu a vida, humilhado. Mais do que nunca, meu grupinho ficou super reconhecido na escola, e finalmente tivemos paz. Mas o grupo do meu irmão não tinha superado a derrota, e nem o nosso patamar agora. E eles esperaram, e decidiram se vingar no dia do passeio. Oi, enquanto esse vídeo passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que eu dei início a uma guerra com meu irmão. A gente tava numa época muito complicada lá na escola. Era um diretor novo, muitas regras novas, muito dever, muito trabalho, muita prova. Mas tava chegando a época de descansar porque só faltava um trabalho pra eu entregar. E era um trabalho em dupla que eu fiz com a Lívia, a menina da minha turma, que era, tadinha, um pouquinho lerda. O trabalho era pra entregar na segunda. Na sexta-feira, a Lívia já tinha feito metade. E aí eu peguei o trabalho com ela e levei pra minha casa pra eu concluir o resto. Naquele dia mesmo, quando eu cheguei em casa, eu comecei a fazer minha parte. Fiquei até de madrugada fazendo. E no sábado, quando eu acordei, ainda fiquei o dia inteiro pra completar aquela merda. Até que finalmente eu acabei e podia dormir tranquilamente. Tava tão cansado que eu morri, literalmente. A bela adormecida entrou no meu corpo assim e foi. Aí, do nada, eu sinto alguém fazendo isso aqui assim, ó, no meu ombro. Acordei cheio de remela babando. Era meu irmão mais velho, Maicon. Aí ele olhou pra mim e falou assim: ué, tu não tem aquele trabalho lá pra tu entregar hoje, não? Da apresentação de tarde, o ônibus já vai passar, irmão. São 12h10, o ônibus vai descer 12h20. Bora, Rômulo, rápido, se arruma. Eu assim, acordando ainda, nem raciocinando nada. Aí começou a bater o desespero. Em 5 minutos, eu lavei o rosto, escovei o dente, tomei café e botei o uniforme. Peguei minha mochila e saí de casa. É um sol de meio-dia, assim, na minha cara, eu com um bigode cheio de Nescau. Fui passando, né, de mochilinha pelo meu bairro. Os bares abertos, cheios de gente. Um monte de criança na quadra brincando. Mas eu só tava focado em uma coisa: ler o papelzinho das coisas que eu tinha que apresentar no trabalho. Deu 12h20, 12h30, 12h40 e cadê o ônibus? Aí eu fiz o quê? Liguei pra Lívia e falei com ela que eu não ia conseguir chegar no horário, que era pra ela, por gentileza, pedir ao professor pra gente ser os últimos a apresentar pra dar tempo de eu chegar na escola. Porque o horário do ônibus tava tudo atrasado e eu não ia conseguir chegar a tempo. Aí a Lívia começou a rir. Aí depois de 10 minutos rindo da minha cara, ela falou assim: mas se você sabe que o ônibus vai atrasar, por que você não pega o ônibus mais cedo? Aí eu desisti, meu celular tava 1%, desligou ali mesmo e o ônibus chegou. Entrei no ônibus, já comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente. Porque o motorista de cara já começou a rir quando me viu. E ele só vivia mal-humorado, ou ele tava num dia bom, ou tinha algum palhaço ali, né? E eu não tava vendo. E o pessoal do ônibus tudo me olhando assim, ó. Aí eu sentei no banco que tem antes de você passar na roleta. Abri meu papelzinho e comecei a treinar o que eu ia falar no trabalho. Quando tava quase chegando no ponto da escola, eu me levanto e vou até a roleta pra passar, pra poder descer no ônibus. No que eu pego o cartão da escola e faço assim, ó, plá, na maquininha, apareceu escrito em cima: dia inválido. Aí eu indignado falei assim: pô, cobrador dessa força aí, acho que bloquearam meu cartão de inválido, olha isso. Aí ele olhou na minha alma e falou assim: ô camarada, domingo não passa mesmo não, né? E tudo começou a fazer sentido na minha mente. Tava todo mundo na rua, vivendo feliz e tranquilo, porque era domingo. O ônibus demorou porque era horário de domingo. A Lívia riu da minha cara porque eu falei que eu ia chegar atrasado na escola no domingo. Naquele momento eu me senti menos inteligente que ela. Vocês têm ideia do que é isso? Além disso, minha calça tava do avesso. O emblema da escola, que fica na coxa, tava na parte de trás. Eu fiquei 10 segundos pensando no que eu ia fazer. E aí eu expliquei, né, pro cobrador que eu tinha trocado as datas, se eu não podia ficar no ônibus até ele fazer o trajeto da cidade toda e voltar pro meu bairro. E aí eu desci quando chegasse na minha casa de novo, porque eu não tinha passagem. Aí ele riu da minha cara, fez 500 piadas, zoou com os passageiros todos, conversou com o motorista, pra no fim, depois dessa humilhação, onde todos ficaram sabendo quão burro eu era, ele deixou, tá? Aí fui eu, voltei pro banco onde eu estava, sem um pingo de dignidade, e esperei o ônibus dar a volta na cidade inteira até chegar no meu bairro de novo. Finalmente cheguei na minha comunidade, e eu percebi que o Michael, meu irmão, já tinha espalhado pra todo mundo que ele tinha me enganado, e o trouxa do irmão dele, além de estar com a calça virada, tinha ido pra escola no domingo. Enquanto eu fui passando pela rua, eu ouvi um pessoal falando: ei, o cartão não passou. Ouvi outro pessoal rindo, ouvi uma galera falando assim: ei, uniforme maneiro. Até as senhoras fofoqueiras que ficavam na rua estavam rindo da minha cara. Cheguei, entrei em casa, minha mãe dando uma risadinha de canto, meu irmão se mijando de rir. Sabe o que eu fiz? Comecei a chorar. Mas eu não chorei porque eu estava envergonhado, não. É porque faz parte do plano. Comecei a gritar chorando, falando que meu irmão tinha passado dos limites, que eu passei muita humilhação, que o cobrador e o motorista brigaram muito comigo, que na hora que eu fui levantar pra me arrumar rápido eu tinha torcido o pé. E inventei um monte de coisa mesmo. Até que teve uma hora que minha mãe mandou eu calar a boca, chamou meu irmão. Aí na minha cabeça eu já tinha perdido de novo. E pra mim ela ia botar ele frente a frente, ia mandar ele pedir desculpa e ia ficar por isso mesmo. Mas por incrível que pareça, ela começou a falar um monte pro meu irmão. Brigou com ele, botou ele de castigo em um monte de coisa que ele gostava. Fez ele me pedir desculpa. E durante uma semana ele ia ficar com todas as minhas tarefas em casa. Pela primeira vez, eu tinha finalmente ganhado. Tinha ganhado a batalha. Porque a guerra mesmo começou quando a suspensão do meu irmão finalmente acabou. E ele voltou pra minha escola, só que numa turma nova. O novo diretor tinha montado uma turma com os repetentes, pra eles se acertarem no ano escolar. E o meu irmão e a turminha dele, de pessoas mais velhas e repetentes, não iam mais me deixar em paz. Mas essa guerra não me causou medo não, porque eu estava muito bem acompanhado. Você mexeu comigo ou com qualquer um do meu grupinho, você mexeu com todos. E mais do que o suficiente, no auge da sua carreira, nós tínhamos a Giovana Furacão.
Oi. Enquanto a receita tava passando, se liga nessa fofoca. Depois que o diretor militar e o seu filho chegaram na nossa escola, começou a ficar difícil saber se a gente estava no colégio ou no exército. Não podia fazer mais nada, um monte de regra, tava impossível estudar lá. Fora o filho do diretor, que começou a achar que ele também mandava na escola. Ele esculachava os alunos, fofocava tudo pro pai dele. E aí nós chegamos no período do ano onde era feira de ciências, onde todas as turmas se separavam em grupos e cada um desses grupos ficava com um tema. E no grande dia de apresentação, onde o diretor tinha convidado empresários, um monte de gente pra avaliar os nossos trabalhos, nós, com os nossos grupos, apresentaríamos os nossos trabalhos. Com cartolina, aqueles trabalhos em maquete com isopor gigante. O meu grupo, que a função era construir uma mini fábrica, era eu, Giovana Furacão, a barraqueira, e um aluno recém-chegado na escola que já estava de saída porque ele ia se mudar pra cidade dele de novo. E eu só não vou falar o nome dele porque eu não quero expor ninguém no momento. Que foi? Eu não vou falar mesmo. Aí chegou o dia da apresentação. E nas mesas que estavam fazendo um círculo na sala, cada grupo começou a botar o seu trabalho. A nossa mini fábrica já estava quase pronta. Só faltava a Giovana terminar de ajeitar umas pedrinhas que ela tinha ganhado da vozinha dela. Aí chegou o filho do diretor na sala com o trabalho dele gigante, lindo. Em cima de um isopor gigante, assim, um negócio bem trabalhado, sabe? Botou o trabalho dele na mesa, olhou o trabalho de todo mundo e começou a rir, debochar. Até que ele foi na mesa do meu grupo, viu que a Furacão tava ajeitando as pedrinhas e deu um leve peteleco no topo do nosso trabalho. E aí as pedrinhas que eram da avó da Giovana Furacão começaram a cair e se espalhar pelo chão. A sala toda vendo aquela cena já tava imaginando o surto que a Giovana ia ter. Mas pra surpresa de todos, ela fez uma cara muito triste, abaixou de joelho no chão e começou a juntar as pedrinhas. E aí o sentimento de raiva começou a me consumir. Aí o filho do diretor, antes de voltar pra mesa dele, falou assim: "Ih, foi mal, não era pra ter desmontado." Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Assim que ele chegou de frente pro trabalho dele, tava terminando de ajeitar os negócios, a Raíssa Pimentel, a sinistra, a Nanica, saiu da mesa dela e foi na direção dele. Cutucou as costas dele e falou assim: "Aí, Playboy, deixa eu ver um negócio aqui." E ele, achando que ela tava querendo apreciar o trabalho dele, deu um passo pro lado e deixou a Pimentel ver, né? Ela pegou o trabalho dele assim, ficou de frente pro filho do diretor e fez assim. Partiu a maquete inteira em dois. Voou peça pra tudo quanto é lado. Aí os dois pedaços que sobraram na mão dela, ela botou assim no chão e pisou em cima. Na hora que o filho do diretor foi falar alguma coisa, a Raíssa já falou assim: "Shh, mexe com os meus amigos e com a Furacão mais uma vez, pra você ver a velocidade em que eu consigo quebrar um osso." E voltou pra mesa dela. O filho do diretor não engoliu aquela situação de jeito nenhum. Aí ele gritou assim no meio da sala: "Se eu não vou conseguir apresentar o meu trabalho, ninguém é que vai. E o primeiro que eu vou quebrar vai ser o de vocês." Apontou pro meu trabalho e veio na minha direção. Eu, fofoqueiro, medroso, braço de miojo, o que eu ia fazer? Isso foi o que ele pensou. Porque no momento em que ele apontou pra mim e veio andando, eu saí do meu lugar e também fui na direção dele. Até que parou eu e ele frente a frente. Eu me estiquei pra frente, cheguei no ouvido dele e bem baixinho eu falei: "Se você encostar o dedo no trabalho de qualquer um aqui dentro de novo, eu vou espalhar pra escola inteira que aqui na escola você paga de brabão e fica humilhando o Thales, mas quando você chega em casa fica mandando mensagem querendo ficar com ele, se encontrar com ele, dizendo que gosta de verdade dele. Então tá avisado, eu preciso de 3 cliques pra escola inteira ficar sabendo, ok?" Aí eu saí, e aí ele entrou em choque e ficou me encarando. Vantagem de ser o maior fofoqueiro da escola, tá? Na hora que ele ia falar alguma coisa, o pai dele e aquele bando de empresários importantes chegaram na sala. O diretor ficou meio envergonhado, né? E perguntou o porquê que o trabalho do filho dele tava no chão, quem era o responsável por aquilo, e todos que estivessem envolvidos naquela confusão, sendo vítima ou não, iriam ser punidos. E aí o filhinho dele jogou a culpa toda pra cima da Raíssa Pimentel. Aí o menino que tava fazendo grupo comigo, que eu falei lá no início, levantou o braço, interrompeu o diretor e o filho dele e começou a contar toda a verdade. Só que ao invés dele falar que foi a Raíssa que quebrou, ele assumiu a culpa toda pra ele, dizendo que foi ele mesmo. Aí o diretor, já de saco cheio, começou a perguntar pra turma se era verdade, que o filho dele tinha implicado, que o menino que tava no meu grupo tinha quebrado o trabalho dele por causa disso, e todo mundo da sala concordou. E aí, o feitiço virou contra o feiticeiro. E o diretor disse assim: "Pra servir de exemplo pra todos aqui dentro, tanto meu filho que implicou, tanto o outro aluno que quebrou o trabalho, recolham o material de vocês, que hoje nós teremos mais uma expulsão. Aguardo vocês na minha sala." E saiu pra sala dele. Aí enquanto esse menino do meu grupo tava arrumando o material dele, eu, Raíssa Pimentel, Giovana Furacão e o nosso grupo da bagunça, chegou lá pra agradecer, né, que ele defendeu a gente, e pra perguntar do porquê que ele fez isso. Aí esse menino explicou que ele já ia sair da escola, porque ele tava de mudança pra voltar pra cidade dele. Aí ele deu uma risadinha e falou que o filho do diretor merecia isso. E antes dele ir embora, ele falou assim: "Pô, não duvido nada que nessas voltas da vida eu ainda vou encontrar com algum de vocês." Agora, resumão aqui pra vocês. O filho do diretor foi suspenso, tomou 2 advertências e foi transferido de sala. E esse menino que tomou toda a culpa pra ele, realmente foi expulso da escola. Mas ele saiu como um herói, tá? Ah, e eu não podia deixar de falar. O nome dele é Felipe. Oi, vou focar aqui pra vocês do dia que a diretora surtou e abandonou a escola. Estávamos em um dia comum lá na nossa turma, ou seja, uma zona. Aí a dona Márcia, diretora geral, nem bater na porta ela batia mais. Ela só chegou, abriu, automaticamente todo mundo sentou e ficou quieto. E ela estava acompanhada de um fotógrafo. E eles estavam na nossa sala pra avisar que dali a 3 dias, todas as turmas teriam uma foto tirada por aquele fotógrafo pra registrar no mural da escola e pra já aproveitar e tirar as fotos da galera do 9º ano que ia se formar. E eles estavam falando isso pra gente, pra galera que quisesse cortar o cabelo, fazer alguma coisa na unha, maquiagem, já ir preparado naquele dia pra tirar as fotos. E a dona Márcia deixou bem claro que a nossa turma ia ser a última da escola a tirar foto, porque nós éramos os piores alunos. Aí ela, juntamente com a professora que tava dando aula pra gente, esculacharam a gente pro fotógrafo. Aí eu te pergunto, a gente merecia esse esculacho?
Sim, a gente merecia. Até que finalmente chegou o dia das fotos. E tecnicamente não teve aula, porque a nossa sala se transformou num salão de beleza. Uma galera fazendo maquiagem, uns meninos botando blusa de time, umas meninas passando prancha no cabelo, outras molhando o cabelo na pia do banheiro, chegava toda encharcada na sala, os meninos com 1% de inteligência se espirrando perfume pra foto. E aí passou o dia inteiro, e quando tava faltando 20 minutos pra gente ir embora, a porta da nossa sala abre, e a diretora apareceu assim, ó. E aí ela já começou. Pro pessoal aí, ó, que não tá uniformizado, só vai tirar foto se tiver de uniforme. Todos vocês, 3 minutos ali no pátio pra gente tirar foto, hein? Sem enrolação que eu já tô estressada. Giovana foi com a menina mais barraqueira de cropped, Raíssa Pimentel sinistra, calça cargo com uma blusa largona da Nike, Gabriel de camiseta regata, a Lívia lerda tadinha, de vestido, fora o resto da galera, né? Aí naqueles 3 minutos parecia que era uma corrida. Todo mundo trocando de roupa rápido, correndo. Aí chegamos todo mundo no pátio, né? Pela cara da diretora já dava pra saber que ela tava boladona. Ela e o fotógrafo mandaram a gente se organizar rápido. A gente demorou uns 17 minutos pra se ajustar, porque o Thales barraqueiro queria estar no centro da foto. As patricinhas queriam estar do lado dele. Gabriel cismou que queria ficar na frente. E a diretora observando a gente assim, ó. Tava toda descabelada. Aí quando pareceu que finalmente a gente tinha se ajeitado, algum dos meninos que estavam no banco em cima, atrás de todo mundo, sem querer ou querendo, desfizeram o penteado de uma das patricinhas. Aí ela virou e fez assim, não encosta no meu cabelo! O menino, que ela deu uma leve encostada, se desequilibrou. No que ele quase caiu pra trás, ele puxou a galera pra trás também. Aí o banco caiu, todo mundo caiu. Mas antes de continuar a fofoca, calma aí, que eu tenho uma novidade pra mostrar pra vocês. Gente, eu vim apresentar essa plataforma pra vocês, que tá pagando din-din mesmo pra você assistir os vídeos aqui do TikTok. E aí agora, como vocês podem ver, eu fui passando os vídeos, um período aí de 30 segundos mais ou menos, e de bobeira mesmo, por pura demonstração, eu ganhei quase R$1, gente. Assistir TikTok já é maravilhoso. Lucrando, então, fica perfeito. Pra quem ficou interessado e quer saber um pouquinho mais, o link tá lá na minha bio. Corre, porque são pouquíssimas vagas. Voltando pra fofoca. O povo que tinha caído, que não tinha nada a ver com a história, começou a querer arrumar confusão. Aí um começou a botar culpa no outro. Uma gritaria. Até que a dona Márcia tava com uma pilha de livro de capa dura desse tamanho assim, ó. Pegou, levantou aqui no alto assim, ó. E... buf! Tacou no chão. Todo mundo imediatamente olhou pra ela. Aí ela falou assim, eu vou fazer igual eu fiz com as crianças. Eu vou contar até 5. E ele vai tirar foto do jeito que vocês tiverem. Mais uma gracinha. Mais um pio de vocês. Eu vou fazer vocês desejarem voltar no tempo, hein? Aí o Gabriel, querido bobão da turma, falou assim, dona Márcia, toma cuidado, hein? A senhora tá muito estressada. Daqui a pouco vai virar o Coringa. Aí eu esbarrei assim no Gabriel e mandei ele calar a boca. A dona Márcia veio na nossa direção e pediu pro Gabriel repetir o que ele tinha falado. O Gabriel ficou quietinho. Na hora que a diretora voltou pro lugar dela e ia começar a contar até 5, a Lívia, tadinha, mais lerdinha da turma, gritou assim, agora que eu lembrei quem é Coringa! Começou a rir igual uma desesperada. A turma toda que tava se segurando pra não dar uma gargalhada entrou numa crise de riso por causa da Lívia. Aí a diretora botou a mão assim na cabeça, olhou pro fotógrafo, falou que ela tinha cansado e que ele podia resolver se quisesse. Pegou os livros dela e foi embora boladona. Aí o fotógrafo conversou com a gente e falou que como já tinha passado da hora da gente ir embora, que ele ia tentar uma vez só. E aí ele começou a contagem. A gente se ajeitou rapidinho, todo mundo junto, e tirou a foto. Inclusive, é a única que eu consegui recuperar da escola até hoje. E pra quem tiver curiosidade, é só olhar o comentário fixado. Depois de uns 20 dias, a diretora ainda não tinha aparecido na escola. Até que o representante de turma começou a entregar um bilhete. E no bilhete tava escrito que a diretora, por motivos de saúde e estresse, tinha se afastado da escola durante tempo indeterminado. E aí, entre parênteses, especialmente por conta da nossa turma, tava lá o nome da nossa turma. E logo abaixo, no final do bilhete, tava escrito que a escola estava em ótimas mãos porque o diretor substituto era irmão da dona Márcia. Só que o problema é que ele era ex-diretor de uma escola militar. Dessa escola militar chegaram também 2 novos inspetores. E o filho dele, que era... E o que mal a gente sabia é que a gente estava prestes a enfrentar uma das piores fases da nossa escola. Não esqueça que o link da plataforma tá na bio do meu perfil. Oi, vou fofocar pra vocês do dia em que teve ameaça de massacre lá na minha escola. Todo ano sempre tinha esses surtos. Do nada, em algum lugar do país, algum louco começava a atacar pessoas e começavam a surgir ameaças em um monte de escolas. Só que dessa vez foi na minha. Quando estávamos chegando perto da semana de provas, começaram a escrever nas paredes dos banheiros, nas paredes e nas mesas de algumas salas que teria um grande massacre. E o pessoal da escola começou a ficar desesperado. Até que chegou na semana de provas. E a grande maioria da galera que não queria perder nota acabou indo na escola. Confesso pra vocês, gente, eu tava todo cagado. Aí nesse dia específico tinham 2 provas. E tinha um intervalo entre uma prova e outra. Mas era só 20 minutos pra comer alguma coisa no refeitório, ir no banheiro e beber uma água. Aí tocou o sinal porque o tempo da primeira prova tinha acabado e tava na hora do intervalo. E eu e a Lívia, minha amiga, tadinha, que a inteligência não era o forte dela, ficamos andando pela escola até dar o horário da gente voltar pra sala. Aí do nada eu comecei a prestar atenção nos gritos que estavam vindo lá de trás da escola. Tipo, parecia alguém fazendo um barraco. Aí eu, fofoqueiro do jeito que eu sou, né, queria ir lá fusticar pra ver o que era. E a Lívia foi me acompanhando. Quando eu cheguei na parte de trás da escola, tinha o Thales, que era da minha sala, o menino mais escandaloso daquela escola. E ele tava gritando e brigando com os gêmeos do 7º ano, que eram 2 crianças que só faziam merda. Eles aprontavam todas na escola, eles eram terríveis. E eles nunca se davam mal, porque um botava a culpa no outro e a diretora nunca sabia quem realmente tinha feito. Eu só não vou mencionar o nome deles, porque hoje em dia eles têm altura e tamanho pra me dar uma surra. Aí se eles me encontrarem na rua, eu não quero apanhar, não. João e Paulo.
E eu falo mesmo, entendeu? Aí eu cheguei e perguntei pro Thales por que ele tava arrumando aquele barraco. Ele virou pra mim jogando o cabelo que ele não tinha e falou assim: é porque esses dois aqui estão escrevendo na parede que depois de amanhã vai ter massacre. Olha só a caneta que eles estavam usando pra rabiscar a parede. Mas eu, meu amor, peguei eles no flagra. Aí a Lívia louca pegou e falou assim: amigo, eu só não tô entendendo uma coisa. Por que eles dois que estão escrevendo isso nas paredes? Aí eu olhei assim pra ela, ó. Aí ela olhou pra mim, pensou um pouquinho e fez assim, ó. São eles dois esse tempo todo. E aí os gêmeos começaram a mandar a gente meter o pé, dizendo que não era pra ninguém ter visto o que eles estavam fazendo. Aí eu falei assim: Thales, vamos embora, cara, vamos chamar alguém, vamos fazer alguma coisa. O Thales riu pra mim e falou assim: olha só essas crianças, eles não vão fazer nada não, eles estão brincando, zoando com o pessoal. Eles estão achando que é bonito ficar assustando as pessoas. Ah, as bombinhas no chão, eles só iam estourar isso tudo pra todo mundo ficar com medo. Eu vou lá na Dona Márcia, a diretora, fofocar. Aí ele chamou a gente pra ir com ele, a gente chegou lá na sala da Dona Márcia pra contar o que a gente tinha visto, e ela chamou os gêmeos lá na sala dela. Gente, eles desmentiram tudo. Falaram que não era eles, que eles não tinham feito nada, que o Thales estava inventando. Aí a diretora, sabendo que era o maior Maria Fifi daquela escola, perguntou pra mim e pra Lívia se era verdade. A Lívia, tadinha, paralisada, morrendo de medo dos gêmeos, que era metade do tamanho dela. Ficou, ó, calada. Aí eu comecei a falar e expliquei a situação toda pra ela. Enquanto eu tava falando, todo mundo começou a falar junto. A Dona Márcia deu um tapão na mesa dela e falou assim: eu quero saber a verdade. João e Paulo, não mente pra mim. E antes que eles abrissem a boca pra mentir de novo, o Thales já pegou e falou assim: com licença, diretora, mas é com todo respeito mesmo, Dona Márcia. Virou pros gêmeos e falou assim: se vocês fizerem eu passar de mentiroso mais uma vez, eu vou voar em cima de vocês dois e com as minhas unhas eu vou fazer tatuagem na cara de vocês. Aí os gêmeos perceberam que não era brincadeira mais e começaram a contar tudo. Eles falaram que já estavam fazendo aquilo há 2 semanas, que eles ficavam se revezando na sala de aula pra poder rabiscar a escola inteira. Falaram também que eles tinham feito uns vídeos fakes e que tinham mandado mensagens anônimas avisando do massacre, mas que era tudo por causa de uma zoeira e deixaram escapar que fazia parte de uma distração. E a diretora, Dona Márcia, ficou curiosa pra saber que distração era aquela. E na hora que ela perguntou, ela percebeu que o João e o Paulo estavam com medo de falar. Aí ela ficou fazendo pergunta e os meninos não falavam nada, eles sempre desconversavam. Até que a Lívia, que tava sem falar até aquele momento, surtou, gente, ela pirou e começou a gritar assim, ó: eu tô há 1 semana olhando pros cantos, desconfiando do vento da minha própria sombra, com medo de morrer na escola. E esse tempo todo vocês fazendo brincadeira. Fala logo! Aí ela virou pra mim e falou assim: eles são os assassinos, eu falei merda de novo, né? Aí eu acalmei ela, falei que ela tava certíssima depois de tanto tempo, porque a Lívia só falava besteira, mas naquele momento ela tinha acertado. Aí os gêmeos, pela pressão, começaram a falar. Disseram que um colega mais velho deles de classe tinha falado que se eles rabiscassem as paredes, fizessem os anúncios pela escola, todo mundo ia ficar sem aula pelo menos 1 semana. E eles só tinham aceitado fazer isso porque eles não queriam ir pra escola. E aí eles continuaram explicando, falando que esse menino que era mais velho, que era da sala dele, chamado Vitor, já tinha reprovado o 7º ano 3 vezes e vivia isolado na escola. Não falava com quase ninguém e era muito, muito estranho. Tinha dado umas bombinhas pra eles. Sabe aquelas que tu acende e joga longe e explode no ano novo, essas coisas assim, em festa? E que em tal dia era pra eles acenderem todas ao mesmo tempo, pra distrair o pessoal e esse tal de Vitor poder fazer uma brincadeira com o pessoal. Eu não sei vocês, mas na hora eu já tava entendendo tudo. O Thales já tava querendo sair dali pra resolver com o Vitor. Falou com a diretora que ele só precisava de 5 minutinhos no mano a mano com ele. Aí a diretora mandou todo mundo se acalmar, voltar de volta pra sala e tava todo mundo proibido de tocar no assunto. E todo mundo ficou quieto, a gente fez a segunda prova e meteu o pé da escola. No outro dia de manhã, na porta da escola tava a coordenadora e 2 policiais. E a gente ficou assim, né? Meu Deus, tem policial na nossa escola. Quando o Vitor chegou, juntamente com os 2 policiais e a coordenadora, eles foram direto pra sala da diretora. Aí ficou mó fofocaiada na escola. Depois desse dia, a gente nunca mais viu o Vitor. Os boatos é que ele tinha sido levado pra uma cadeia de adolescentes. E com o tempo, assim como todas as fofocas, o assunto morreu. Os gêmeos do 7º ano, além de suspensão, tinham sido separados. Agora um estudava de manhã e o outro estudava à tarde. E mais ou menos 1 mês depois, uma representante de turma do 7º ano achou a apostila antiga do Vitor, que ficava na escola. E nela tava uma lista com um monte de nome de pessoas da escola, uns desenhos muito estranhos. E umas frases do tipo: vocês vão pagar, vai todo mundo pagar. E aí todo mundo deu glória a Deus que ele não estudava mais lá, né? Até hoje eu não sei em detalhes o que tava rolando naquela época na escola. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o fato da gente ter fofocado pra diretora pode ter salvado muita gente.